Olá, gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? A saudade é grande, mas ainda não é o momento de começarmos a ter nossas aulas, tá? Felizmente ainda não é o momento. Vamos ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela. Então vamos ver como é que vai se comportar esses dia a dias e a gente organiza direitinho para a gente começar presencialmente, ok? Então, nossa aula de hoje é sobre medidas de tendência central. Na próxima semana, eu vou falar sobre medidas de dispersão, mas hoje vamos começar com medidas de tendência central, ok? É um assunto que a gente já vem usando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente já usa para fazer a média da escola, para tirar a nossa média de notas. Então, é um assunto bem facilzinho e bem práticozinho, ok? A gente só vai dar uma recachutada, uma falatório mais matemático, ok? Então, medidas de tendência central. O que é isso, né? Vamos lá. As medidas de tendência central ela pode ser média, mediana e moda. A média é o ponto de equilíbrio do conjunto. Ou seja, quando eu falo de média, eu quero uma média que pode ser maior ou menor que a média, mas uma média em relação a um conjunto. Quanto é o consumo de alimentos em minha casa? A média de consumo. Então, eu vou pegar o consumo do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e vou tirar uma média. Isso pode ser que seu pai coma um pouco mais que você e você coma um pouco menos que seu pai. Mas a gente está tirando uma média, um ponto de equilíbrio, ok? Quando a gente fala de mediana, a gente está dividindo o conjunto em duas partes iguais. Mas para a gente vai ver o que é isso. Então, dividir em partes iguais. Quando a gente fala em moda, não é a moda do celular não, a moda do Free Fire não. Tá? A moda em matemática, ela está referindo a o que é provável acontecer. O que é mais provável. Quando a gente fala de moda, moda de roupa, moda de sapato, moda de boné, é o que é mais provável das pessoas terem, tá? Em matemática, a moda se refere a o que pode ser provável acontecer. Não necessariamente que vá acontecer, mas pode acontecer, ok? Então vamos lá. Média. A média procura substituir um conjunto de valores por um só valor. Há diversos tipos de média: aritmética, média ponderada, média harmônica e média geométrica. Hoje a gente vai aprender sobre média aritmética e média ponderada. Média harmônica e média geométrica a gente vai ver nas próximas aulas também, tá? Então, entretanto, a média aritmética e a média ponderada são as que mais aparecem com frequência no nosso dia a dia. Então, o que vem a ser a média aritmética e a média ponderada, tá? A média aritmética, chamada normalmente por média aritmética, aparece esse simples aqui, a gente vai ver por quê, é utilizado no nosso dia a dia, consiste na soma dos valores e dividido pela quantidade de fatores considerados, ou seja, eu quero a média da minha nota, então eu vou somar todas as minhas notas e vou dividir pela quantidade de notas. Se eu somei 5 notas, eu vou dividir por 5. Se eu somei 4 notas, eu vou dividir por 4. Então eu somo todas as notas e divido pela quantidade de notas, tá? A média aritmética pode ser, qual é a fórmula? Então, se eu tenho o número x1, x2, x3, xn, então a fórmula para calcular a média vai ser somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Ok? Exemplos de utilização de média aritmética no nosso cotidiano. A média das notas escolares, a média de gols em um campeonato de futebol, a média de públicos nos jogos de campeonato, a média de idade dos alunos da turma. Por exemplo, se eu quero a média de idades, eu vou somar todas as idades aqui dessa sala e vou dividir pela quantidade de alunos. Então, eu vou ter a média de alunos. Ok? Exemplo 1.
O valor do dólar numa determinada semana está exposto na tabela abaixo. Então, segunda é 2,50, terça foi R$ 2,00, quarta 2,10, quinta 1,90, sexta 2,20. Eu quero tirar a média desse valor. Qual é a média de preço do dólar nessa semana? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 5, porque tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu vou dividir por 5. Então, eu vou somar todos os valores e vou dividir por 5. Então, a média vai ser 10,7 dividido por 5, que vai ser R$ 2,14. Então, a média do dólar nessa semana foi R$ 2,14. Resposta, R$ 2,14. Note que, em alguns dias, o valor superou a média. Em outros dias, o valor foi abaixo da média. Então, a média não quer dizer que todo mundo vai ser maior que a média, não. Viu? Vai ter dias que foram maiores e tem dias que vai ser menores. Segundo exemplo. João estuda no 9º ano e está com as seguintes médias em matemática: 4, 7 e 8. Quanto ele precisa tirar no próximo e no último bimestre para que a média final seja 7? E dessa forma ele não vá para a recuperação. Então ele precisa tirar uma nota que essa média dessas notas seja igual a 7. Então como é que eu faço isso? Eu quero que a média final seja 7. Então vai ter que ser igual a 7. E como é para calcular a média? Então eu vou somar todas as notas, 4, 7 e 8. Só que falta ainda a última nota que eu ainda não fiz. Então eu vou colocar x aqui. E vou dividir por 4. Esse valor dessa média tem que ser igual a 7. Então, este 4 que está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 7, vai dar 28. E eu vou somar 4 mais 7 mais 8, que vai dar 19. O x eu não sei ainda, então eu vou repetir, mais x. Esse 19 que está positivo, vem para cá o quê? Negativo. Quando ele vier para cá negativo, vai ficar 28 menos 19. Então, x vai ser igual a 9. Fácil, né? Não é difícil. É fácil. Aqui eu fiz de modo rápido, sem estar resumindo. Então, mas vocês já entenderam como é que é esse jogo de média, né? Pelo menos a média aritmética. É só somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos, tá? Então, a resposta, ele precisa tirar 9 na média do próximo bimestre para ficar com média anual de 7. Tem gente que já está com essa média aí. Agora tem gente que está pela fé, viu? Pela fé em Deus está horrível a nota. Viu? Participação está muito baixa, ok? Média aritmética ponderada. Então, ou média ponderada. Então, ponderar é o sinônimo de pesar. Então, no cálculo da média ponderada, multiplica-se o valor pelo peso. O resultado será somado e dividido em seguida, pela soma dos pesos. Então, agora entra um peso na média. Por exemplo, um trabalho tem peso 4 e a prova tem peso 6. Então, vai calcular a nota da prova vezes o peso, mais a nota da prova vezes o peso, também vezes o trabalho, a nota do trabalho vezes o peso, mais a nota da prova vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Então, é isso. Então, eu vou calcular a nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, dividido pela peso 1 mais o peso 2, pela soma dos pesos. Ok? Na prática, como é que isso acontece? Acontece dessa seguinte forma. Em um dia de pesca no rio do Ipojuca, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturados de cada espécie e o preço pelo qual eram vendidos a um supermercado do Cabo. Então, qual o preço médio por quilo? Então, nessa pescaria, eles pescaram milhares de peixes de vários nomes.
sei lá, abacora, anchova, sardinha. Então eles pescaram um monte de peixes e fizeram uma tabela, tá? Então esse quilo de peixes vai ser o nosso peso, que a gente não pesou o peixe. Então ele botou assim, ó, o peixe A, ele foi pescado 18 quilos do peixe A. O peixe B, ele foi pescado 10 quilos. E o peixe C foi pescado 6 quilos. No supermercado, ele vendeu o peixe A a R$3, o peixe B a R$5 e o peixe C a R$9. Então eu tenho aqui o preço e o peso. Então, isso daqui não vai ser uma média aritmética simples, vai ser uma média ponderada, porque tem pesos diferentes. O peixe A tem um peso, o peixe B tem outro peso e o peixe C tem outro peso. Então, por isso eu uso a média ponderada. E como é que eu faço esse cálculo, professor? Eu vou pegar o valor e multiplicar pelo peso. O valor multiplicado pelo peso, o valor multiplicado pelo peso. E vou somar os pesos. Então eu tenho aqui 18 vezes 3, mais 10 vezes 5, mais 6 vezes 9. E os pesos, 18 mais 10 mais 6, que vai dar 34. Somando tudinho, 158 dividido por 34. Então, o preço médio foi R$ 4,65. Então, se o cara chegasse lá dizendo, olha, eu quero comprar esses peixes todinho aí, por quanto você me vende o preço do quilo? Aí o cara vai dizer, vai ser R$3, vai ser R$5 ou vai ser R$9? Então, o cara vai fazer o quê? Vai fazer uma média ponderada e vai botar mais ou menos o preço médio, porque um peixe vai sair mais barato e outro peixe vai sair mais caro. Então, um vai compensar o outro. Então, por isso é que eu usei a média ponderada. Então, se eu quisesse comprar o balote todinho de peixe, eu compraria o preço do quilo médio por R$ 4,65. Dessa forma, eu não estaria perdendo dinheiro, o vendedor não estaria perdendo dinheiro e estaria lucrando. Porque, por exemplo, o peixe A, que é a R$3, eu ainda estou ganhando em cima dele R$1,65. Porém, o peixe B, que é 5, eu estou perdendo dinheiro. E o peixe C também estou perdendo. Mas, em compensação, no peixe A eu estou lucrando o que eu estou perdendo. Então, eu vou ter uma média de preços aí. Ok? Por isso que eu uso a média ponderada. Então, eu só vou usar a média ponderada quando tiver pesos diferentes. Ok? Exemplo 2. Para calcular a nota da segunda fase do vestibular de engenharia, uma certa universidade atribuiu pesos diferentes a disciplinas específicas. Isso acontece muito na segunda fase do Enem, nas faculdades, ou no Enem, né? Quando você escolhe uma profissão no Enem, vai ter esses pesos diferentes. Então, vai ter disciplinas que valem um peso maior, que vai valer mais, e vai ter outras disciplinas que vai valer um peso menor. Então, neste caso, a faculdade, em específico, ela disse que a matemática tem peso 3, português tem peso 3 e física tem peso 2. Primeira hipótese. João teve média final de 7,5 e sabe-se que tirou 7 em português e 7 em matemática. Só não sabe a nota de física, tá? Segunda hipótese é que Júlia tirou 5 em matemática, 6 em português e 7,5 em física, tá? Pergunta-se, quanto João tirou em física? Letra B, se as medidas de João e Júlia fossem as mesmas, quanto João teria tirado em física? Então, são duas perguntas. Quanto João tirou em física, para obter essa média 7,5? E a letra B, se as médias de João e Júlia fossem as mesmas, quanto seria a nota em física de João? Então, vamos lá. Respostas. Letra A,
quanto João tirou em física, considerando que ele tirou 7,5 na média, tá? Então, 7,5 é a média. Então, eu vou fazer o quê? 7 vezes 3 é matemática vezes peso 3, português vezes peso 3, física é a nota de física que eu não sei, vezes peso 2. Soma dos pesos, 3 mais 3 mais 2. Então, aqui eu vou ter que 3 mais 3 mais 3 mais 2 dá 8. Então, esse 8 vem para cá multiplicando. Então, ficou 7,5 vezes 8 igual a 21 mais 2F. 60 é igual a 42 mais 2F. Esse 42 vai para lá subtraindo, então vai ficar 60 menos 42, que vai dar 18. 2F igual a 18. Física vai ser igual a 9, porque 2 está multiplicando e vem para cá dividindo. Então, a nota de física foi igual a 9. A segunda pergunta diz, se as médias fossem iguais de Júlia e João, quanto seria a nota de física de João? Então, a letra B diz assim, se as médias fossem iguais. Então, a média de Júlia foi essa aqui, tá? 5 em matemática, 6 em português e 7,5 em física, somado pela soma dos pesos. E a média de João, que a gente viu, que é isso daqui, tá? Ele quer que física seja igual, então repetir a mesma coisinha, considerando o F de física aqui. Fazendo isso, eu vou ter 15 mais 18 mais 15 sobre 8 igual a 21 mais 21 mais 2F sobre 8. 8 morre com 8, cancela, tá? Então ficou 15 mais 18 mais 15 é igual a 21 mais 21 mais 2F. Então, 48 é igual a 42 mais 2F. 42 vem para cá subtraindo, vai ficar 48 menos 42, que vai dar 6. F vai ser igual a quanto? A 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, a nota seria 3. Para ser igual a nota de Júlia. Note que eu não precisei calcular a nota de Júlia. Já coloquei junto aqui e fiz uma conta só. Ok? Mediana. O que vem a ser a mediana? A mediana divide o conjunto ao meio. Não foi isso que a gente entendeu? Então, a mediana de uma distribuição de frequência, definida como um valor ocupante da posição central da coleção ordenada, de modo crescente ou decrescente dos dados amostrais. Um dado importante, para encontrar a mediana, eu vou ter que colocar as notas, os números de ordem crescente ou ordem decrescente. Então, toda vez, bota na sua cabeça, mediana, eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, para achar a mediana, eu tenho que obrigatoriamente pegar todos os elementos e colocar em ordem crescente ou decrescente. Se não fizer isso, vai errar. Então, falou em mediana, a primeira coisa é colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Desse modo, sua principal propriedade é dividir o conjunto das informações em dois subconjuntos iguais, com o mesmo número de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais à mediana. Então, eu vou dividir meu conjunto. Valores menores que mediana e valores maiores que a mediana. Ok? Para calcular a mediana de dados numéricos, de uma tabela, de uma distribuição, ordenamos estes valores de modo crescente ou decrescente, repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências. Ou seja, se tiver 3 10, eu vou botar 10, 10 e 10, 3 vezes. E tomamos o valor que divide esta tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma quantidade de elementos. Então, se aparecer números repetidos, eu vou ter que colocar todas as repetições. E vou dividir o conjunto no meio, vou pegar o termo central do meio, ok? Meiozinho. Na prática,
Vamos lá. Considere que a Secretaria de Educação de Pernambuco envie para uma determinada escola os livros, cujas quantidades estão expressas na tabela ao lado. Dessa forma, qual é a mediana relativa à quantidade de livros? Eu não quero saber média, não, eu quero saber mediana. Então, eu tenho aqui 500, 600, 400, 650, 450, 550, 420. Primeira coisa, colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, primeira coisa, eu tenho que colocar em rol. Quando eu falo em rol, eu estou dizendo que é colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Então, escutou a palavra rol, quer dizer que é para colocar em crescente ou decrescente. Então, neste caso, eu coloquei em ordem crescente. Então, crescente, primeiro valor é 400, segundo 420, terceiro 450, quarto 500, 550, 600, 650. Então, qual é o termo que está no meio, entre um e outro? Então, eu vou ter aqui, ó, o termo que está no meio é o termo 500, porque dividiu agora o meu conjunto em duas partes, 3 elementos para cá e 3 elementos para cá. Então, a mediana é 500. Então, note que se for um número ímpar, o número do meio vai ficar certinho. Agora, se for número par, a gente vai aprender como é que vai fazer com o número par, tá? Como esse aqui tem um número contado de ímpar, então a mediana já é o termo central. Ou seja, o que está no meio é 500. Por quê? Porque teve uma quantidade de número ímpar. Quando tiver número par, professor, como é que faz? Vamos ver. Vamos ao exemplo 2. Um restaurante do município de Garanhuns, Pernambuco, fez uma pesquisa para saber a preferência de seus clientes em relação aos tipos de pratos mais pedidos no mês de janeiro de 2015 e obteve o seguinte resultado. Convertendo os dados em rol. Temos, então, isso aqui aguarda. Vamos ver a tabela primeiro. 25, a parmegiana, carne de sol 30, peixe ao molho 20, pizza 35, camarão 18, macarronada 22, picanha 28 e peixe 24. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar em rol, pegar esses dados e colocar em rol. Quer colocar em rol mesmo, professor? A, crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Crescente. Então, eu coloquei 18, que é o menor, depois 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35. Professor, se tivesse número repetido, apareceria duas vezes aqui o número repetido, tá? Se tivesse outro 24, apareceria 24 e 24 duas vezes. Você coloca os dois repetidos, tá? Então, note que a mediana, o meio dessa sequência, desses dados aqui, é o número 24 e 26. Então, para eu achar a mediana, eu vou pegar 24 e 26. Então, eu vou pegar os dois e vou somar os dois e dividir por 2. Então, eu tenho 24 mais 26, dividido por 2, eu vou ter 25. No caso de um número ser par, eu pego os dois do meio, somo e divido por 2. No caso for ímpar, já é o do meio. Se for par, eu vou pegar os dois, vou somar e vou dividir por 2 para achar a mediana. Então, neste caso, a mediana é 25. Ok? Por fim, moda. O que vem a ser moda? Moda é o elemento que se repete, que aparece com maior frequência na sua lista. Então, quando você pegar uma tabela, uma lista, o que aparece mais é a moda. Fácil, né? O que aparece com maior frequência é a moda. Ou seja, aqueles elementos que destacam com maior quantidade na tabela de distribuição de frequências analisadas. Então, vamos aos exemplos aqui de moda, tá? Vejamos a tabela. Eu tenho aqui números de batimentos cardíacos por minuto e frequência. Então, eu tenho aqui 75, eu tenho 3 vezes. 76, eu tenho 9 pessoas.
77,5 e por aí vai. 97 pessoas. Então, qual é a moda daqui, professor? A moda é o elemento que se repete mais. Então, um elemento que se repete mais aqui, que teve mais frequência, foi o 9. O 9, ou 76, apareceu 9 vezes. Então, é maior do que todo mundo aqui. Logo, a minha moda aqui é o batimento 76, que apareceu 9 vezes na minha pesquisa. Tá? Segundo exemplo. Considerando agora uma nova tabela, tá? Então, eu tenho aqui 75 duas vezes, 76 quatro vezes, 77 8 vezes, 80 8 vezes, 90 8 vezes. Qual é a minha moda agora? Minha moda, ela vai ser sempre os números que se repetem mais. Neste caso aqui aparecem 3 números: 77, 80 e 90. Então, neste caso, é trimodal. Essa distribuição tem trimodal, tem 3 números que apresentam maior frequência: 77, 80 e 90. Por outro lado, quando não tem, ou quando todo mundo é igual, eu digo que a minha distribuição, a minha frequência, a minha moda, na verdade, ela é amodal, porque todo mundo é igual. Não existe isso. É amodal. Se for 2 vezes é bimodal, se for 3 vezes é trimodal. Se for tudo igual, é amodal, ou seja, não tem moda, tá? Exemplo. Uma fábrica do Complexo Industrial de Suape, para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração das lâmpadas, utilizando em dias, obtendo a seguinte tabela. Então, está aqui a tabela. Primeiro dia, 21, segundo dia, 25, 23, e por aí vai. Está aqui a quantidade de lâmpadas usadas no dia. Pergunta-se: construa uma tabela de distribuição de frequências associada a esta. Então, vou construir, tá? E no exercício também tem para você construir. Segundo, determina a média aritmética, a média ponderada, obtendo o tempo médio de duração de uma lâmpada. Então, olha aí, primeiro eu vou construir uma tabela, depois eu vou calcular a média aritmética, e depois eu vou calcular a média ponderada. São 3 coisas, tá? E ainda, por fim, obter o tempo médio. Então, são 4 perguntas, 4 atividades numa só questão. Para vocês também tá assim, tá? Então, preste atenção para não vacilar. Então, vamos lá. Letra C. Estimar o número necessário de lâmpadas durante um ano. Então, ainda tem 5 perguntas. Então, vamos lá, a solução. Inicialmente, vamos construir a tabela de distribuição de frequência. Respondendo assim o item A. Então, eu tenho 19, apareceu 6 vezes, então vou voltar aqui só um pouquinho, tá? Qual é o menor número aqui? 19. Ele apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois 20, quantas vezes apareceu? Depois 21, quantas vezes? E assim vai. É assim que a gente vai construir nossa tabela, tá? Então, 19 apareceu 6 vezes, 20 6 vezes, 21 3, 23, 25, 28. Tá? Coloquei a minha distribuição de frequência. Beleza. Aquela tabela grandona ficou nessa tabela pequenininha, show de bola. Calcular agora a média. Primeiro, né? Então, a média ponderada. No caso aqui, primeiro a média ponderada é esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, soma tudo e divide pelo peso. Então, vou somar o peso aqui, tá? Então, deu esses cálculos todinho, deu 550 dividido por 25, que vai dar 22 dias, tá? E calcular o tempo médio agora, né? De lâmpada. O ano tem quantos dias? 360 dividido por 22, eu vou ter 17
lâmpadas por dia. Então, no mínimo, eu tenho que ter 17 lâmpadas por dia. Tá vendo que não é difícil? É só trabalhoso. Aí depois que faz a tabela, fica bem facilzinho. Tá? Problema proposto para você. Então, problema para você responder. Então, não precisa desenhar esse gráfico, tá? Agora precisa você responder. Então, você vai responder no seu caderninho. Diz assim, ó. Analise o gráfico ao lado e indique do ponto de vista de estatística se entre os dados apresentados existe moda. Se houver, indique qual é o país e o valor. Então, olhando para esse gráfico aqui, existe moda? Se existe, qual é o valor? Aí você vai olhar aqui e vai distinguir quem é a moda e qual é o valor da moda, ok? Exemplo 2. O gráfico a seguir, ou atividade 2, né? O gráfico a seguir mostra a evolução do salário mínimo do período de 1940 a 2011. Indique dentre esses valores qual o valor da mediana. Então, mediana, segundo exemplo, tá? Lembrando que para encontrar a mediana, eu tenho que colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Então aí também é fácil, é só colocar em ordem crescente e ver quem é a mediana. Tá? Terceiro problema, o gráfico ao lado indica o trabalho infantil do Brasil por regiões. Responda qual é a região, o percentual e o valor indicado na mediana do número de crianças e adolescentes do país. Então, novamente, a questão de mediana. Então, você vai ver o gráfico, a tabela aqui, os valores, e vai colocar em ordem crescente e vai ver qual é o valor da mediana. Tá? Terceiro. Quarto. Um gráfico ao lado indica uma pesquisa do IBGE sobre a taxa mensal em porcentagem do desemprego no Brasil. Considerando o gráfico, responda. Qual o valor da moda das taxas apresentadas? Então, duas perguntas. Qual o valor da moda e qual o valor da mediana? Tá? Então, olhando o gráfico aqui, se existe moda, qual é o valor da moda? E se existe, é claro que existe mediana, você vai colocar aqui em ordem crescente ou decrescente para encontrar a mediana. Tá ok? Quarta questão é essa. Por último, tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Esses daí não é passageiro, tá? Ele é motorista e cobrador, tá? Então, essa pandemia vai passar, na graça de Deus, ela vai passar, e logo, logo estaremos tudo de volta, tudo ao normal. Beijo para vocês, bons estudos, qualquer dúvida é só falar, tá? Fiquem com Deus e se previna o máximo possível, tá? Saudade enorme de vocês, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau, e até semana que vem, ok?